Muita gente acorda todo dia pensando no dinheiro, não porque quer ficar rico, mas porque está tentando não afundar. Trabalha o mês inteiro, faz hora extra, vende as coisas que pode, aceita bico e mesmo assim chega no fim do mês apertado. Às vezes com conta atrasada, às vezes com nome sujo, às vezes pedindo emprestado para fechar o básico. E o pior não é nem a falta de dinheiro, o pior é a sensação de que não importa o quanto se esforce, nunca melhora. Como se existisse um buraco invisível no bolso, e tudo que entra, escorre sem deixar rastro. A verdade é que a maioria das pessoas não falha por falta de esforço, falha por falta de explicação. Ninguém ensinou como guardar dinheiro de verdade, ninguém mostrou os hábitos que fazem diferença no dia a dia. A gente cresce ouvindo tem que economizar, mas ninguém fala como, ninguém fala por onde começar, ninguém fala o que funciona de fato para quem vive no limite. Aí a pessoa tenta do jeito que dá, erra, se culpa, tenta de novo, erra de novo, até que desiste e aceita que a vida financeira dela vai ser sempre assim. Mas não precisa ser. Existe um jeito mais claro de fazer isso. Não é fórmula mágica, não é promessa de enriquecer rápido. É um conjunto de hábitos simples, realistas, que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo ganhando pouco, mesmo com conta para pagar, mesmo com filho, aluguel, dívida. São hábitos que funcionam na vida real, no corre do dia a dia, sem precisar virar monge, sem precisar ganhar na loteria, sem precisar ter faculdade de economia. Só precisa entender o que faz diferença e começar a fazer. Um passo de cada vez, sem pressão, mas com direção. Nesse vídeo você vai conhecer 10 hábitos infalíveis que organizam a vida financeira de verdade. Não é teoria de livro, não é discurso de coach, é o que funciona para quem vive no mundo real, com as contas do mundo real, ganhando o salário do mundo real. Cada hábito é uma peça que se encaixa na outra, e quando você começa a aplicar, o dinheiro para de sumir e começa a fazer sentido. Não é magia, é clareza, e clareza, muitas vezes, vale mais do que qualquer aumento de salário. Pare de contar seus planos financeiros para todo mundo. Tem gente que decide que vai guardar dinheiro e antes mesmo de separar o primeiro real, já sai contando para meio mundo. Avisa a família no grupo do WhatsApp, comenta com os colegas de trabalho, posta nas redes sociais. Parece que o plano só fica real depois que todo mundo sabe. Mas aí é que mora o problema. Quanto mais se fala, menos se faz. A energia que deveria ir para a ação acaba sendo gasta em explicação, em convencer os outros, em defender a própria decisão. E no fim das contas, o dinheiro continua do mesmo jeito. O pior é que sempre aparece alguém para atrapalhar. Pode ser aquele amigo que fala, viver é para agora, não fica nessa de guardar dinheiro não. Ou o parente que logo pede o empréstimo porque você está juntando mesmo, né? Tem também aquele convite para sair, que vem justamente quando a pessoa está tentando economizar. É como se o universo conspirasse contra, mas na verdade é só gente que não está na mesma vibe. Quem anuncia demais acaba virando alvo fácil para quem quer gastar ou para quem quer desacreditar. Organização financeira de verdade começa no silêncio. Não é segredo, não é vergonha, é estratégia. Quando ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém pode te desviar do caminho. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa dar satisfação. O combinado é com você mesmo e com o seu futuro. Enquanto todo mundo está falando sobre o que vai fazer, quem trabalha em silêncio já está fazendo. E quando menos esperam, o resultado aparece sozinho. Esse jeito de agir muda tudo, porque transforma a intenção em hábito real. Em vez de gastar energia explicando por que você não pode sair todo fim de semana, você simplesmente não sai. E pronto. Em vez de justificar por que está cortando gastos, você só corta. A verdade é que plano bom não precisa de plateia, precisa de execução. E quem aprende a guardar dinheiro sem fazer alarde, aprende também a construir uma vida financeira sólida, longe de olhares que julgam, cobram ou atrapalham. Saiba exatamente quanto entra e quanto sai, nem mais, nem menos. A maioria das pessoas acha que tem controle do próprio dinheiro. Pergunta quanto ganha, sabe na hora. Pergunta quanto gasta. Dá um chute. Uns 300 no mercado, uns 100 em transporte, mais ou menos isso. Mas quando o mês acaba, o dinheiro sumiu e ninguém sabe explicar direito para onde foi. Esse é o buraco negro das finanças. Gastar sem anotar é como dirigir de olhos vendados. Dá para andar, mas bater é questão de tempo. E o pior é que a pessoa vive achando que o problema é ganhar pouco, quando na verdade é não saber para onde o pouco está indo.
Anotar tudo parece chato, parece trabalhoso, parece coisa de gente neurótica. Mas não é nada disso, é simplesmente enxergar a verdade. Aquele cafezinho de R$ 5 todo dia vira 150 no mês. O lanche da tarde, mais 200. O Pix para ajudar alguém, o aplicativo de transporte, a bala no sinal, tudo isso vai se somando. Nenhum gasto sozinho mata, mas o conjunto derruba qualquer orçamento. Quem não anota vive numa ilusão, achando que está controlando, quando na verdade está sendo controlado pelo dinheiro que escapa pelos dedos. Não precisa de planilha complicada, nem de aplicativo caro. Um caderninho funciona, o bloco de notas do celular também. O importante é criar o hábito de registrar na hora, assim que o dinheiro sai. Comprou pão? Anota. Pagou o ônibus? Anota. Parcelou algo no cartão? Anota o valor total e quantas vezes vai sair. No começo parece estranho, mas depois de uma semana vira automático. E aí no fim do mês vem o susto. A pessoa descobre que gasta muito mais do que imaginava, em coisas que nem lembrava direito. Esse hábito não serve para gerar culpa, serve para gerar clareza. Não é para se punir por cada gasto pequeno, é para entender o padrão. Quando você sabe exatamente quanto entra e quanto sai, consegue tomar decisões de verdade. Dá para cortar o que não faz sentido, dá para guardar dinheiro de forma realista, dá para planejar sem mentir para si mesmo. Quem não olha para os números sempre perde para o dinheiro, mas quem olha, mesmo que doa no começo, ganha o controle de volta. E controle é o primeiro passo para sair do aperto e começar a construir algo sólido. Pague-se primeiro, nem que seja pouco. Todo mundo já ouviu o conselho de guardar dinheiro. E todo mundo responde a mesma coisa. Eu guardo o que sobra no fim do mês. Só que nunca sobra. Chega dia 25, dia 28 e a conta tá zerada ou no negativo. Aí a pessoa conclui que não dá para guardar, porque ganha pouco, porque as contas são muitas, porque a vida é cara. Mas o problema não é o valor que entra, é a ordem das prioridades. Quem espera sobrar para guardar, vai esperar a vida inteira. O hábito que muda todo é simples. Pague-se primeiro. Isso significa separar o dinheiro assim que ele cai na conta. Recebeu o salário? Antes de pagar qualquer coisa, antes de pensar em conta de luz, mercado ou parcela, tira um valor para você. Nem que seja R$ 20, nem que seja 30, 50, o valor não importa tanto quanto o gesto, porque quando você faz isso, está dizendo para o seu cérebro, eu mereço guardar, eu sou capaz de ter uma reserva. Isso cria identidade. Você deixa de ser alguém que nunca consegue juntar nada e passa a ser alguém que sempre separa algo, nem que seja pequeno. E pode parecer pouco, mas R$ 30 por semana dá 120 no mês, 1.440 no ano. Não vai te deixar rico, mas vai te tirar do desespero, porque ter 200, 300 reais guardados já muda a forma como você lida com imprevistos. Em vez de entrar no cartão de crédito ou pedir emprestado quando o pneu fura ou o remédio acaba, você usa o que guardou. E aí recomeça. O segredo não é guardar muito de uma vez, é guardar sempre. Constância vence valor. Quem guarda pouco todo mês chega mais longe do que quem tenta guardar muito uma vez só e desiste na segunda semana. Para funcionar de verdade, esse dinheiro não pode ficar na conta corrente. Tem que ir para outro lugar, nem que seja uma poupança simples, uma conta digital separada, até um envelope em casa. O importante é que não esteja visível, não esteja disponível para gasto, porque se está ali, vai ser usado. A tentação sempre vence a intenção. Mas quando o dinheiro está separado, fisicamente ou digitalmente, ele vira outra coisa. Vira segurança, vira possibilidade, vira prova de que você consegue. E isso alimenta o próximo passo. Corte o gasto invisível antes do gasto grande. Quando a pessoa resolve economizar, geralmente começa pelos gastos grandes. Pensa em trocar de casa, vender o carro, cancelar o plano de saúde. Mas aí bate o medo, porque mexer nessas coisas dá trabalho e pode piorar a vida. Enquanto isso, os gastos pequenos continuam sangrando o orçamento todo dia, toda semana, todo mês, e ninguém percebe. São aqueles R$ 15 de streaming que nem usa mais, os R$ 10 do aplicativo de música, o lanche na padaria, o delivery no meio da semana. Sozinhos parecem inofensivos, juntos destroem qualquer tentativa de guardar dinheiro. Esses gastos são invisíveis, porque não dói na hora. Ninguém sente falta de R$ 20, mas quando você soma tudo no fim do mês, o susto é grande. Aquele café da tarde todo dia vira R$ 150. As compras pequenas no mercadinho perto de casa, mais 200. O cigarro, a bala, a água na rua, o lanche no trabalho, tudo vai se acumulando. E o pior, muita gente nem lembra onde gastou, só sabe que o dinheiro sumiu.
por isso que cortar o gasto invisível é mais eficiente do que tentar economizar no aluguel, porque dá resultado rápido, dói menos e não muda a estrutura da vida. Para cortar de verdade, é preciso listar tudo que sai automaticamente da conta. Assinaturas de aplicativos, serviços que debitam sozinhos, parcelinhas que a pessoa nem lembra mais o que comprou. Às vezes tem até coisa duplicada. 2 streamings, 3 aplicativos parecidos, seguro que ninguém usa. Revisar isso é como fazer faxina no orçamento. E o que não está sendo usado, cancela. O que está sendo usado pouco, avalia se vale a pena. O que pode ser substituído por versão mais barata ou gratuita, substitui. Em uma semana, dá para economizar R$ 150 só cortando o que está no piloto automático. Depois dos cortes automáticos, vem o comportamento do dia a dia. Trocar o lanche comprado pelo lanche de casa, levar água na bolsa em vez de comprar na rua, evitar o delivery e cozinhar mais. Não precisa virar monge, não precisa cortar tudo, mas reduzir pela metade já faz diferença enorme. Quem gastava R$ 300 por mês em besteira e passa a gastar 150, guardou 150. E isso sem cortar nada essencial, sem fazer sacrifício gigante. O dinheiro estava vazando, era só fechar o ralo. E quando os ralos estão fechados, o que entra começa a acumular. Use dinheiro vivo ou débito para aprender a sentir o gasto. O cartão de crédito é uma ferramenta poderosa, mas para a maioria das pessoas vira armadilha, porque ele esconde a dor do gasto. Quando você passa o cartão, não sente nada. O cérebro não registra a perda. É só um movimento, uma maquininha apitando, uma senha digitada. O produto sai, mas o dinheiro não. Aí no fim do mês vem a fatura e a pessoa não acredita no valor. Como eu gastei tudo isso? Simples, porque não sentiu. E o que não dói na hora, dói dobrado depois. O dinheiro vivo funciona diferente. Quando você abre a carteira, conta as notas, entrega para o caixa e vê o troco voltar menor, o cérebro registra a perda. Você sente que ficou mais pobre. Parece ruim, mas é justamente isso que cria consciência. Quem paga em dinheiro pensa 2 vezes antes de comprar. Quem usa débito também, porque vê o saldo da conta diminuir na hora. Não tem esse negócio de depois eu vejo. A consequência é imediata, e consequência imediata educa melhor do que qualquer planilha. Não precisa abandonar o cartão de crédito para sempre, mas enquanto está aprendendo a controlar os gastos, tirar ele de cena faz diferença gigante. A ideia é usar dinheiro físico ou cartão de débito para tudo que for consumo do dia a dia. Mercado, transporte, lanche, farmácia. Deixa o crédito só para emergência real ou para compra planejada que você já sabe que vai conseguir pagar. Esse hábito força a pessoa a viver dentro do que tem, não dentro do que imagina que vai ter no futuro. E viver dentro do que tem é o básico da organização financeira. Tem gente que reclama, mas eu ganho pontos no cartão, eu tenho cashback. Verdade? Mas se você está endividado ou sem reserva, esses benefícios não valem nada. É como ganhar desconto numa compra que você não precisava fazer. No final, você perdeu dinheiro, não ganhou. Primeiro vem o controle, depois vem a otimização. Quando a pessoa já sabe exatamente quanto gasta, já tem reserva, já está com as contas em dia, aí sim o cartão de crédito pode voltar como ferramenta. Mas enquanto o orçamento está bagunçado, o crédito só piora. Sentir o dinheiro saindo é desconfortável, mas é essa sensação que ensina a gastar com inteligência. Tenha uma reserva mínima antes de pensar em investir. Investimento virou moda. Todo mundo fala em ações, em renda fixa, em criptomoeda, em fundos. E aí a pessoa que mal consegue fechar um mês no azul já fica pensando em onde investir. Mas tem um problema. Investir sem reserva é construir casa sem alicerce. Na primeira ventania, desaba tudo, porque a vida não avisa quando vai dar problema. O pneu fura, o filho fica doente, a geladeira quebra, o patrão atrasa o salário. E se não tem dinheiro guardado para emergência, a solução vira dívida. E dívida come qualquer rentabilidade que investimento possa dar. A reserva de emergência não é investimento, é segurança. É o dinheiro que fica parado, sem render quase nada, mas disponível para quando a vida apertar. Para quem está começando, o ideal é ter pelo menos R$ 1.000 guardados. Parece muito? Então começa com 500, com 300, com o que der. O importante é ter algo entre você e o desespero. Porque quando vem um imprevisto e você tem de onde tirar, não precisa parcelar no cartão, não precisa pedir emprestado, não precisa entrar no cheque especial. Você resolve, respira e segue em frente.
Essa reserva tem que ficar num lugar seguro e de fácil acesso. Poupança resolve. Conta digital que rende um pouquinho também serve. O importante é que não tenha risco de perder valor e que você consiga sacar rápido se precisar. Não adianta colocar em aplicação que demora dias para cair ou que tem taxa para resgatar antes do prazo. Emergência é emergência, não dá para esperar. E também não adianta deixar na conta corrente, porque aí vira gasto. Tem que estar separado, com nome e sobrenome. Dinheiro de emergência. Não mexe a não ser que seja urgente de verdade. Só depois de ter essa base é que faz sentido pensar em investir para crescer o patrimônio, porque aí você investe com tranquilidade, sabendo que se algo acontecer, tem de onde tirar. Investe para médio e longo prazo, sem ter que resgatar no desespero e perder rentabilidade. A ordem importa. Reserva vem antes de investimento, sempre. Quem pula essa etapa acaba voltando para o começo mais cedo ou mais tarde, só que com dívida nas costas. Organização financeira não tem atalho, tem sequência, e a sequência certa começa pela segurança, não pela ambição. Evite parcelar o que você consumiu em minutos. Parcelamento virou hábito nacional. Tudo é em quantas vezes? E a pessoa responde sem pensar. No máximo que der. Parece vantagem, porque o valor mensal fica pequeno, cabe no orçamento, não dói. Mas aí vem o problema. Você já consumiu, já usou, já acabou, mas vai pagar por meses. Comprou roupa, usou, lavou, às vezes nem serve mais e você ainda está pagando. Pediu delivery? Comeu, foi pro banheiro, virou nada, mas a parcela continua saindo da conta. Isso cria uma bola de neve invisível. Cada compra pequena vira uma parcela, e no fim do mês o salário já está comprometido antes de você poder gastar em qualquer coisa. O pior tipo de parcelamento é o de consumo rápido. Comida, roupa comum, produtos de limpeza, remédio, essas coisas que acabam rápido. Parcelar isso é jogar o problema para frente e aumentar o problema, porque daqui 2 meses você vai precisar comprar de novo, e se ainda está pagando a compra passada, vai ter que parcelar a nova também. E aí começa o ciclo, sempre pagando o passado enquanto tenta viver o presente. O orçamento nunca alivia, porque tem sempre uma fila de parcelas esperando para sair. Regra simples: se o produto ou serviço acaba rápido, o pagamento também deveria acabar rápido, idealmente à vista. Se não der à vista, no máximo 2 vezes. E olhe lá, parcelamento longo só faz sentido para coisa que dura no tempo. Geladeira, fogão, celular, cama, sofá. Essas coisas que você vai usar por anos. Aí sim, parcelar pode fazer sentido, porque você está pagando enquanto usa. Mas comida, roupa, passeio, curso rápido, nada disso justifica a parcela longa. É como pagar aluguel de um lugar que você já saiu faz tempo. Cortar esse hábito exige planejar mais. Se quer comprar algo que consome rápido, junta o dinheiro antes. Ou então compra menos. Compra mais simples, mas paga de uma vez. Parece sacrifício no começo, mas é libertação no médio prazo. Porque quando você para de parcelar consumo, o orçamento abre, as parcelas antigas vão acabando e nada novo entra no lugar. Aí sobra espaço para guardar dinheiro, para fazer reserva, para finalmente respirar. Quem aprende a pagar rápido o que consome rápido, aprende também a ter controle de verdade sobre o próprio dinheiro. Aprenda a dizer não sem se explicar. Dinheiro atrai pedido. Sempre tem alguém querendo emprestar, sempre tem convite para sair, sempre tem aquela vaquinha, aquele churrasco, aquele presentinho coletivo. E a pessoa que está tentando se organizar fica no meio do fogo cruzado. Se aceita, estoura o orçamento. Se recusa, fica com peso na consciência ou vira alvo de cobrança. Aí vem a tentação de explicar. É que eu tô juntando dinheiro, tô apertado esse mês, tô tentando economizar. Mas explicação vira brecha, porque sempre aparece alguém para dizer que é só dessa vez, que você pode fazer um esforço, que depois você repõe. A verdade é que você não deve satisfação da sua vida financeira para ninguém. Seu dinheiro, suas escolhas, suas prioridades. Dizer não é um direito, não é uma ofensa. O problema é que a gente foi criado achando que precisa agradar todo mundo, que precisa estar disponível sempre, que recusar é falta de educação ou de solidariedade. Mas não é, é proteção. Porque quem tenta agradar todo mundo no financeiro acaba desagradando a si mesmo. Acaba endividado, acaba sem reserva, acaba trabalhando para pagar conta de consumo dos outros ou de momentos que nem eram tão importantes assim. O hábito infalível é responder com firmeza e sem detalhes. Não posso agora, não dá para mim, dessa vez não vai rolar. Pronto, sem inventar desculpa, sem entrar em detalhe, sem abrir espaço para contra-argumento.
E se a pessoa insistir, repete a mesma coisa. Quem é amigo de verdade entende e respeita. Quem só está interessado no seu dinheiro, some. E isso é bom, porque a amizade que depende de você gastar não é amizade, é consumo disfarçado. E convite que só vale se você pagar não é convite, é cobrança. Esse limite protege não só o dinheiro, mas a saúde mental também, porque fica muito mais leve viver quando você não está carregando expectativa alheia nas costas. Quando você não precisa inventar mentira para justificar suas escolhas. Quando você pode simplesmente dizer não e seguir em frente sem culpa. Organização financeira exige esse tipo de firmeza. Exige saber que o futuro é seu, que a responsabilidade é sua e que agradar todo mundo hoje pode significar sofrer sozinho amanhã. Quem aprende a dizer não sem explicar, aprende também a construir uma vida financeira que realmente pertence a si mesmo. Tenha um objetivo simples e visível. Guardar dinheiro sem motivo claro é como correr sem linha de chegada. Cansa, desmotiva e, na primeira tentação, a pessoa desiste, porque o cérebro não trabalha bem com abstração. Ter segurança financeira é bonito no papel, mas não emociona. Ficar rico, então, nem se fala. É vago demais, distante demais, irreal demais. O que funciona de verdade é ter um objetivo concreto, pequeno, alcançável. Algo que você consiga visualizar, medir, sentir chegando perto. Pode ser quitar aquele cartão de crédito que está te sufocando. Pode ser juntar R$1.000 pela primeira vez na vida. Pode ser sair do cheque especial e nunca mais voltar. Esse objetivo tem que estar escrito em algum lugar visível. Pode ser um papel grudado na geladeira, pode ser no fundo de tela do celular, pode ser numa nota no caderno que você abre todo dia. O importante é ver aquilo com frequência, porque o que está na cabeça só, esquece. O que está escrito e visível, cutuca. Te lembra todo dia por que você está fazendo esforço, por que está recusando o convite, por que está cortando gasto. E quando bate vontade de gastar besteira, você olha para o objetivo e pensa 2 vezes. Dinheiro sem propósito vira consumo. Dinheiro com propósito vira ferramenta. Além de escrever, vale botar número e prazo. Juntar R$1.000 em 6 meses. Quitar o cartão até dezembro. Isso transforma desejo em meta. E meta dá para acompanhar. Dá para saber se está no caminho ou se precisa ajustar. Tem mês que vai conseguir guardar mais, tem mês que vai conseguir menos, mas tendo o alvo claro, você não se perde. E quando bater o prazo e o objetivo for alcançado, a sensação é gigante, porque não é só sobre o dinheiro, é sobre provar para si mesmo que você é capaz, que você pode sim ter controle, que você consegue fazer o que promete. E depois que alcançam o objetivo, vem o próximo. Não precisa ser grandioso. Pode ser aumentar a reserva, pode ser trocar um móvel que está quebrado sem parcelar, pode ser pagar uma dívida antiga. O importante é sempre ter um alvo novo, porque aí o dinheiro nunca fica parado sem função e você nunca fica sem motivação. Objetivo é o combustível da disciplina financeira. Sem ele, qualquer esforço parece inútil. Com ele, cada real guardado vira conquista. E conquista alimenta mais conquista. Até que um dia a pessoa olha para trás e vê que saiu de um lugar que parecia sem saída. Melhore um hábito financeiro por vez. Quando a pessoa decide mudar a vida financeira, geralmente quer mudar tudo de uma vez. Corta todos os gastos supérfluos, começa a anotar cada centavo, para de sair de casa, cancela tudo que é assinatura, promete nunca mais parcelar nada. Nos primeiros dias, até funciona. Tem empolgação, tem energia nova, mas aí chega a segunda semana. Bate o cansaço, vem a pressão social, aparece um imprevisto. E a pessoa desiste de tudo. Volta para os velhos hábitos e ainda fica com sensação de fracasso. Conclui que não tem jeito, que não foi feita para isso, que organização financeira não é para ela. O problema não é a pessoa, é a estratégia. Mudança radical raramente dá certo. Principalmente em finanças, que está ligada a comportamento, rotina, emoção. Não dá para virar outra pessoa da noite para o dia. O que funciona é mudança gradual. Escolher um hábito só, trabalhar nele até virar automático e só depois partir para o próximo. Pode ser começar a anotar os gastos. Só isso. Durante um mês inteiro, o foco é anotar. Não precisa nem cortar nada ainda, só registrar. Quando isso virar natural, aí sim vem o próximo passo. Cortar um gasto invisível, e depois outro, e outro. Essa estratégia respeita o tempo do cérebro, porque hábito não se cria por decisão, se cria por repetição. Leva tempo. Tem estudo que fala em 21 dias, tem outro que fala em 66, mas o ponto é, leva semanas até que algo vire automático. E enquanto um hábito não está automático, ele consome energia.
Se você tenta adotar 5 hábitos novos ao mesmo tempo, vai gastar energia demais, ficar exausto e largar tudo. Agora, se foca num só, consegue sustentar. E quando aquele já está rodando sozinho, você tem energia de sobra para trabalhar no próximo. Organização financeira não é explosão, é construção, tijolo por tijolo. Um ajuste por mês já é transformador. Em 6 meses, são 6 novos hábitos consolidados. Em 1 ano, 12. E aí a pessoa olha para trás e não reconhece mais a própria vida financeira. Não foi milagre, não foi sorte, foi constância, foi respeitar o próprio ritmo. Quem tenta correr demais tropeça. Quem anda no passo certo chega. E chega inteiro, sem desistir no meio, sem quebrar a autoconfiança, porque cada pequena vitória alimenta a próxima. E no fim, a soma de mudanças pequenas entrega uma transformação gigante. Agora você tem na mão 10 hábitos que podem mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Não são segredos guardados, não são técnicas complicadas. São escolhas simples que a maioria ignora porque parecem pequenas demais para fazer diferença. Mas é justamente aí que mora o poder. Porque transformação financeira não vem de um grande golpe de sorte, vem da repetição inteligente de pequenas decisões. E cada um desses hábitos é uma decisão que você pode começar a tomar hoje, agora, nesse exato momento. A pergunta que fica é: você vai só assistir, concordar com a cabeça e deixar para depois? Ou vai escolher um desses hábitos e aplicar ainda essa semana? Qual deles faz mais sentido para a sua vida agora? Talvez seja parar de contar os planos para todo mundo. Talvez seja começar a anotar os gastos. Talvez seja separar R$ 20 assim que o salário cair. Não importa qual você escolha, importa que você escolha. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E você não tá aqui para se entreter, você tá aqui para mudar. Pensa comigo, daqui 6 meses, onde você quer estar? Ainda preso no mesmo ciclo, reclamando que nunca sobra, sentindo aquele aperto no peito todo fim de mês? Ou você quer ser aquela pessoa que tem uma reserva, que não entra em desespero no imprevisto, que controla o dinheiro em vez de ser controlado por ele? A diferença entre esses dois futuros não é sorte, não é salário alto, não é herança, é hábito. E hábito se constrói um dia de cada vez. Então, qual vai ser o seu primeiro passo? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente não enrola, não vende ilusão. Não trata você como se fosse burro. A gente entrega informação real, clara, que você consegue aplicar na vida de verdade. Toda semana tem vídeo novo sobre finanças para quem vive no mundo real, com dinheiro real, com problema real. E você não precisa enfrentar isso sozinho. Vem junto, aprende junto, cresce junto. O canal é seu, o conhecimento é seu e o futuro financeiro também é seu. Agora é só decidir o que você vai fazer com ele.